Fala galera, trago aqui um vídeo diferente um pouco para vocês, para contar, né, o que está acontecendo no nosso aquário. Basicamente, nosso aquário está com muitos filhotinhos de lebiche, né? E isso só uma das fêmeas possivelmente colocou os filhotes, que a outra ainda tá meio barriguda. Ó, ela tá até ali no canto, ó. Não, essa daqui é a que já teve os filhotes. A outra tem algum canto aí. E vocês podem ver que tem bastante lebiche, né? Bastante gupzinho por todo o aquário. Aqui tá com alga mesmo, tá? Eu preciso limpar. Que aqui bate bastante sol, tá deixando um tempo maior de iluminação. Eu já falei no vídeo anterior que eu mandei aí pra vocês, acho, né? Mas então é o seguinte, fica claro aqui que vai ficar muita coisa pra esse aquário, né? Conforme eles forem crescendo. E eu me preocupo com os camarões, né? Tá muito bonitinho agora, eu tenho um camarão ali, ó. Eles ficam bem de boa, todos eles juntos. E esses peixinhos andando por aí é muito legal, cara. Muito, muito legal ficar olhando. Vocês podem ver pelo take aí, ó, por onde você olhar tem peixinho nadando. Só que, né, eles vão crescer e rápido. Então, para evitar ter uma carga orgânica muito grande no aquário e que vai acabar gerando pico de amônia, essas coisas para camarão é muito perigoso, eu vou fazer o seguinte. Esses aqui são os dois potes que eu comprei organizadores, né? São caixas organizadoras. E eu vou ter que fazer um viveiro aqui para os nossos lebiches crescerem, tá? Eu não tenho ainda, não tô com grana para comprar um aquário agora. Eu até tenho um aqui, mas ele é muito grande, né? Então, muito grande assim, ele é de 36 litros, mas enfim, deixa para um futuro aí, eu mostro para vocês. Depois eu até conto a história dele para vocês aí. Mas basicamente, eu tenho essas caixas organizadoras, elas têm 8 litros, que daria para eu fazer aqui, pelo menos um lugar para os lebiches quando começarem a crescer, né? Para tirar eles ali do aquário e depois eu ver se eu vou doar e tudo mais, né? Poder fazer alguma coisa com eles. Só que eu também não tenho uma outra bomba que seja desse tamanho. Eu tenho só esses filtros menores. Esse daqui é o que vocês já viram no outro vídeo aí, de eu fazendo TPA, né? Que é um que eu deixei aqui para poder fazer TPA mesmo. Só que eu lembrei que eu tenho essa outra bombinha aqui, que é bem parecida, inclusive. Ela é 200 litros/hora, então também tá ok até. E ela consegue bombear bastante água pra gente poder ter um fluxo de oxigênio legal ali, né? Então, e ela até tem esse tubo aqui, que isso aqui era pra alimentar pra um bebedouro pros meus gatos. Eu vou limpar isso aqui e tudo, né? Tá um pelinho de gato aqui. Eu vou deixar ele 100%. Eu vou abrir aqui, ó, tá até a tampinha de trás aberta aqui. E aí, vocês devem estar se perguntando, tá, mas e aí, mídia biológica, como que você vai fazer? Eu vou fazer uma gambiarrona aqui, tá? Eu peguei esse pote de cozinha mesmo, esse potinho aqui pra colocar alimentos, né, de geladeira. E eu vou usar isso aqui como se fosse o nosso aquário. Como se fosse o nosso filtro. E aí eu vou usar essa bombinha aqui dentro. Eu vou montar um jeito organizado aqui dentro com mídias biológicas e um perlon, tá? Eu já testei, tá funcionando certinho. Ela só não encaixa 100% certo, tá? Ela era pra ter um apoio aqui de plástico pra ficar mais firme, tá vendo? Ela fica, mas ela fica muito frouxa. Mas quando tiver encaixada aqui não vai ter muito problema. Então a ideia é, quando tiver aqui, ela vai ajudar a bombear, né? E vai dar um fluxo bom pro aquário. Então, eu já vi a altura, fica uma altura ok, né? Vou até tirar aqui pra vocês verem. Vou fazer com uma mão só aqui. Então, quando você coloca aqui, ela fica numa altura ok. E aí ela não vai ficar... Ela vai ter um fluxo de água considerável. Eu tô pensando em talvez deixar um pouco mais pra cima, talvez, que eu vou colocar isso aqui acima do substrato, né, lá dentro. Então, a minha ideia é que ela fique pra fora da tampa, pra poder ter um pouquinho de empurrar o ar, né, quando cair na água, pra ter oxigenação na água. Então, eu vou pensar certinho como vou fazer, mas eu sei que isso aqui precisa ficar um pouco mais alto, o suficiente pra isso aqui ficar acima da água, né. Então, tá funcionando, né? Em último caso, eu também posso falar, isso aqui não está funcionando bem, eu tenho como usar essa daqui. Não gostaria, eu queria usar isso aqui justamente para TPA mesmo. E agora eu tenho outro tubo lá que eu acho que ele serve aqui. O tubo dela, ele é meio curto. Daria para quebrar um galho, né? Tipo, usar ela e puxar esse tubinho preso no cantinho, deixar ele só caído assim, caindo água. Serve, né? Mas vou ver certinho como vai ficar o melhor. E aí, o que eu tô pensando em fazer? Eu já coloquei 3 mídias grandes biológicas ali. Já tem um caramujo andando ali, agora que eu vi, tem um mini caramujo já explorando. Olha lá. E coloquei agora há pouco, tá? Então, assim, a ideia é deixar elas aí uns dias. Aí eu posso aproveitar uma do filtro que já esteja com bactérias aí
já colocar, pegar uma delas, eu substituo, deixo essa daí lá dentro do filtro e deixar ciclar um pouco, né? Pegar um pouco dessas elódias que estão enormes aqui, tá vendo? Tá bem legal porque os peixinhos estão adorando ficar no meio, até os peixes grandes também estão adorando ficar no meio das plantas. Mas tá um pouco demais, né? Eu só não cortei por causa disso, porque eu já tava planejando fazer alguma coisa para os lebiches, né? Então essa é a ideia. Então um projetinho de agora, só para dar um spoiler para vocês aí, que eu vou trabalhar nele, de tentar fazer esse aquário provisório aí, porque eu não tenho um aquário de 10 litros por aí, que seria o ideal, 8, 10 litros ou um pouco mais. E não tô podendo gastar agora, galera. Então já gastei demais com o aquário, até além do que eu devia, na verdade. Então eu vou tentar dar uma segurada e aí eu posso pelo menos transportar os filhotinhos quando eles começarem a crescer um pouco mais para esse outro aquário, até eles crescerem bem para eu poder doar de fato e eles ficarem bem, né? Porque aqui é um tamanho não muito grande, mas a ideia é eu colocar pelo menos uma rochinha, eu vou atrás de uma rocha para eles. Vou colocar talvez uma mini raiz, alguma coisa assim. Depois eu vou atrás disso, mas mais que isso eu não queria gastar, entendeu? Quero deixar o mais enxuto possível, porque eu já nem poderia estar gastando tanto agora, beleza? Então, só dando uma atualização pra vocês aí. Tá o macho enchendo o saco da fêmea no canto, vocês estão vendo, né? Ele fica o tempo inteiro atrás delas. Galera, eu gravei pra vocês o vídeo agora, mas eu tava pensando aqui, né? Olhando aqui as mídias biológicas, e elas ficando no fundo do aquário, não tem muito fluxo de água aqui, né? Então o que eu vou tentar fazer? Elas são grandes, eu sei, vai ter gente falando, ela tá totalmente mal dimensionada pro tamanho do filtro. Eu sei disso, mas ao mesmo tempo elas são ótimas, eu gostei muito dessa mídia biológica. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa tampa aqui. Fica mais fácil sem peraí, só um minuto. Ó, agora eu tirei a tampa aqui, eu vou até acender a luz aqui do vídeo. Ó, ela tem o perlão aqui, inclusive tem umas folhinhas aqui que ela já puxou com o filtro, né? E eu vou fazer o seguinte, eu nem sei, na verdade, como que essas folhas entraram aqui, porque lá embaixo tem uma espuma. Mas tudo bem, são mistérios, que eu não sei como. E a ideia é eu puxar esse perlão um pouco pra cima, eu vou desligar o filtro, obviamente, e vou tentar encaixar duas dessas aqui. Uma eu vou deixar aqui no cantinho mesmo. Essas duas eu vou tentar colocá-las deitadas aqui. Não vai ficar muito bonito. A tampa talvez não feche tão bem, porque ó, logo abaixo disso aqui já tem o filtro interior. Tem uma camada bem grossa de perlão aqui, que ele inchou, né? Lá. Talvez até dê, só que o perlão ele é relativamente grosso. Então eu vou desligar o filtro, vou mexer e depois eu volto aqui para mostrar como que ficou. Ó, aí povo, eu peguei os dois, coloquei um aqui, e esses dois que eu quebrei, na verdade, né? Um só que eu quebrei no meio. O perlão tá aqui. Eu vou tentar prender ele aqui de novo. Ele não vai ficar tão bonito como estava antes, porque tá bem apertado agora. Ele fica meio inchado, né, de água. Tem gente que coloca desse lado aqui, tá? Eu coloco desse jeito, eu sei que tem gente que coloca diferente. A tampa não vai ficar tão certinha, mas eu acho que vai ficar bom assim. Então a ideia é acelerar bastante o processo, pelo menos umas 2 semanas aí. Porque os guppies demoram um tempinho para crescer, né? Deixa eu tirar essas plantinhas aqui. E aí eu já aproveito nesse meio tempo para já ir preparando essas mídias aí. Uma vai ficar aqui mesmo, ficou aqui no cantinho. Então, ó, a tampa não vai ficar tão boa, mas é a vida. Até que ficou bom. Nem dá para perceber. Vamos ver se só de ligar ele já vai aguentar e sair ali. Tá saindo mais por aqui, né? Mas não tem problema. Aos pouquinhos ele vai estabilizando. Tá saindo água aqui, ó. Até que eu boto o dedo, ó. Tá vendo? É que não é muito perceptível, mas tem água saindo ali. A água tá um pouco quente, tá? Mais do que eu gostaria. Então eu vou tentar resfriar ela um pouco. E é um dos projetos que eu vou fazer. Provavelmente eu vou fazer no começo sem automatizar nada. Eu vou só furar essa tampa e colocar o cooler, né? Que é o projetinho que eu tava pra fazer ali. E o que me preocupa um pouco é essa água gelada. Pra esfriar ela, eu vou talvez colocar um pouquinho de água gelada ali no filtro. Não sei como que eu vou fazer isso. E aí, qualquer coisa
Porque a parte de cima aqui onde estava em contato com o cooler, você bota, a água tá morna, sabe? E pros camarões isso é péssimo. Então a água tá muito quente. Então o cooler ele tem que estar instalado. Então acho que é o primeiro foco que eu vou fazer no projetinho. Provavelmente quando vocês verem isso aí, eu já tenho lançado esse projetinho aí. Olha isso aqui, cara, como isso aqui multiplica rápido. Eu só não tirei por causa dos gulpzinhos, né? Que é um jeito de se esconderem também. Mas olha só quanto filhotinho tem na água aí. Tem muitos. E vai ter mais, né? Quando a outra fêmea tiver os filhotes. Beleza? Então, acho que assim ficou bem melhor. Ali vai criar bastante as bactérias. Vai pegar as bactérias dos outros também ali, né? Que já tem ali dentro do filtro. Tá bem carregado agora. Acho que agora tá show. E na próxima vez, quando eu tirar alguns e colocar lá, eu já até vou reforçar para ficar com bastante capacidade aí de poder transformar toda essa parte o ciclo, né? De amônia, nitrito e nitrato. Beleza? Fala pessoal, tô aqui com vocês pra gente pensar junto aqui como que nós vamos fazer nosso aquário improvisado, que vai ser nesse organizador, aqui nessa caixa organizadora. Ela tem 8 litros, né? E então, como eu já dei um spoiler em outro vídeo pra vocês, eu pretendo fazer um filtro improvisado também, porque eu não tenho um outro filtro pequeno. Que eu vou usar esse filtro pequeno que eu usava aqui para um negócio dos meus gatos, que eu vou limpar antes de colocar, tá? Tem umas poeirinhas aqui, mas antes de colocar eu vou limpar. E a ideia vai ser colocar ele aqui dentro. Então eu vou deixar uma passagenzinha para poder entrar o fio aqui dentro. Eu vou deixar acelerado depois dessa parte, mas a ideia é a gente conseguir fechar isso aqui. Vai ter uma camada de perlon, vai ter entrada de ar, para a entrada da água aqui na verdade, né? Vão ter alguns furinhos aqui para a água entrar por aqui e sair por esse tubinho aqui, que eu vou deixar peso na tampa. Vai ser bastante gambiarra, tá? Já adianto para vocês aí. E a gente vai colocar ele aqui dentro. Então, ele ainda vai ficar acima da altura da tampa. Isso vai ser um pouco chato, mas eu não tenho nada para poder serrar isso aqui. Se eu pudesse, eu deixaria um pouco mais baixo. Mas tem uma vantagem de ser por cima assim, é que empurra um pouco de ar, né? Então a gente pode, na verdade, até pode ser bom isso. Deixar um pouco mais alto, a gente bota um pouco de substrato embaixo, para ele ficar movimentando a água e fazendo um pouco de bolhas, né? A gente pode deixar até pro lado aqui assim, para não atrapalhar muito o aquário. Eu acho que pode ser interessante. Mas acho que é melhor pro outro lado mesmo. Mas eu vou pensar com calma. Então a ideia é eu filmar aqui, fazendo essa gambiarra. Não recomendo fazer o que eu vou fazer. Por quê? Eu vou fazer furos aqui com um ferro de solda. Isso é tóxico, eu vou deixar um vento aqui virado para mim, vou deixar tudo aberto e ventilado aqui, até por causa dos camarões também, né? Porque dizem que eles são muito sensíveis. Então eu não quero que eles morram por causa de uma idiotice minha aqui. Tá? A tampa, ela também precisa ter furos, né? Então assim, a ideia é isso aqui ficar fechado. Vou deixar lacrado aqui. E vou fazer alguns furos aqui, vários furos, para ter uma troca de ar aqui dentro. Né? Não vou usar substrato de inerte, né? Não vou usar o basalto, vou usar somente o resto que eu tenho aqui do substrato fértil da Indusfarma. Tem uma quantidade razoável, não vai dar para fazer um super volume, mas ó, dá pro gasto, né? Não sei se dá para ver aí. Inclusive tá um pouco úmido, mas tudo bem. E a tendência dele é boiar no começo, porque quando eu montei esse aquário aqui eu deixei de um dia pro outro, né? Ele molhado, eu deixei na verdade algumas horas, não foi nem de um dia pro outro. Então eu vou colocar o perlon, né, aqui. Então eu vou medir mais ou menos para colocar a bomba aqui, o tubo saindo dela, né? Aí eu vou colocar, além do perlon, vou colocar mídias biológicas aqui. Eu sei que elas são grandes e tal, mas aqui é mais tranquilo ainda. Eu vou colocar mídias biológicas aqui. Detalhe, tem 3 que já estão naquele aquário ali, que eu vou deixar por mais ou menos uns 5 dias mais ou menos, ou pelo menos, delas criando bactérias, né, para acelerar um pouco esse processo. Então eu vou colocar algumas aqui, vou deixar um espacinho para poder colocar mais depois no futuro, que vai ser melhor ainda para o nosso aquário, né. Eu posso até deixar assim, eu vejo como que é a melhor distribuição, porque quanto mais mídias biológicas aqui, eu tenho um monte sobrando mesmo, né? Então eu já posso pensar aqui como que eu vou fazer, ó, se eu deixar bem apertadinho aqui, acho que fica legal, e depois eu coloco mais algumas aqui, enfim, depois eu penso como que eu vou fazer. Mas acho que o foco principal no começo vai ser fazer esses furinhos. Eu, na verdade, eu tô pensando até em ir pro outro cômodo fazer esses furos. Não vou filmar, eu volto para mostrar para vocês como ficou, porque eu realmente me preocupo com os camarões.
por causa dessa... porque é bem tóxico, né? Você tá queimando plástico, então a tendência é ficar um cheiro bem forte. E eu não quero prejudicar eles, tá bom? Então, eu volto já, eu vou fazer todas essas coisas, eu vou também prender essa parte aqui na bomba com cola quente. Eu vi que cola quente, depois que ela esfria, não tem problema para aquário. Vai ser só um pinguinho, né? Só para ficar mais firme aqui. Eu vou tirar isso aqui depois para limpar, enfim, vocês podem ver que tá com... Isso aqui eu usava para um aquário não. Eu usava com um bebedouro dos meus gatos. Só que ele não está sendo mais usado, então eu vou aproveitar para outra finalidade. Tem uns pelinhos aqui. Beleza? Então eu volto daqui a pouco. Depois que montar, eu vou deixar um pouquinho de água só. Depois eu vou poder usar acelerador biológico também. Eu não tenho tanto mais, né? Mas pelo menos por umas 3 semanas dá pra usar aí. Acho que dá pra usar até meia tampinha, então dá pra usar bem mais. Porque ó, é 5 ml para cada 15 litros, então dá pra usar meia tampinha só, então vai dar pra usar bastante aqui. E a ideia é a gente poder deixar isso aqui o mais rápido possível bom pra gente poder colocar alguns peixes que estão aqui ali no aquário, que tá uma superpopulação, né? Eu sei disso, tá? Eu já sabia que possivelmente isso ia acontecer. E eu preciso de um lugar para deixar eles, para poder até não ficar com uma carga orgânica tão grande. Tem bastante caramujo ali, então vou aproveitar depois de alguns dias que isso aqui já estiver ciclando, provavelmente uma semana depois, eu vou tirar boa parte dos caramujos de lá e vou jogar aqui, para eles começarem a trabalhar. Não vou colocar logo de cara, porque eu acho que é sacanagem com eles, por mais que sejam caramujos. Ainda vai estar um ambiente muito ruim. Uma semana também não vai mudar muita coisa, mas pelo menos já ajuda. Então depois de uma semana isso aqui já funcionando, a gente coloca os caramujos aqui para começar a ter alguma coisa. E eles também começarem a ajudar a crescer a parte da biologia do aquário. Beleza? Então, bora lá, eu volto daqui a pouco, vou mostrar como que ficou minha gambiarra. Tomara que fique bom, provavelmente não vai ficar, mas torcer para ficar razoavelmente bom. Beleza? Volto já. E aí pessoal, tô de volta. Consegui fazer a gambiarra lá, vou mostrar pra vocês como ficou. Primeiro a tampa aqui, né? Ó, eu fiz os furos pro ar entrar. Aqui onde vai ficar o tubo por fora, vocês vão ver quando montar, fica mais fácil de ver. E aqui um cantinho para poder passar o fio da bomba. Então a ideia é, a bomba vai ficar nessa parte de dentro aqui. Só tem que ver, acho que vai ficar desse lado aqui. Deixa eu ver se muda. Não muda, né? Só tem que ver para que lado que está apontada a bomba. Mas ó, ela vai ficar assim. E vai ficar de assim, só que eu tenho que inverter ela. Na verdade ela tem que ficar de assim. Então, eu vou colocar ela aqui dentro. O fio vai passar. Pior que eu coloquei invertido o fio, mas tudo bem. Ó, o corte vai ficar aqui, tá vendo? Dá pra passar. O fio depois eu ajusto. Mas só pra mostrar mais ou menos pra vocês como vai ficar. Ó, eu vou passar pelo canto. É a primeira vez que eu estou fechando. Ó, então é mais ou menos isso, tá? Depois eu vou ajustar certinho quando tiver que o substrato ficar ainda mais fácil, que ele vai ficar mais alto, tá? Ele vai ficar mais ou menos assim. Porque o substrato vai estar por baixo. E a gente pode deixar alinhadinho lá dentro também. Ele tá torto, né? Eu vou até colocar ele assim, sem esse pote. Fica mais fácil de eu alinhar aqui. Pra ver que ele não tá reto. Ele tem que ficar retinho. Então, ó, a ideia é de passar aqui, entendeu? Não sei se tá pegando aí, ó. Mas ele vai ficar mais ou menos assim, ó. E aí vai continuar tendo fluxo de água, vai estar perto da saída. Então vai ter uma altura ali que vai ficar jogando água. Então vai circular bem. E é isso. Bom, vou deixar sem a tampa por enquanto, que nós vamos agora preencher tudo, né? Então, é até bom que tenha o máximo de espaço possível. Bom, primeira coisa... Vou deixar já no jeito aqui o nosso filtro. Eu sei que parte da água vai entrar por aqui, tá? Não tem muito o que eu fazer. Tentei deixar, eu posso colocar talvez um pinguinho aqui de cola, mas acho que não precisa. O principal vai passar pelo outro lado. Então, qual que é a ideia? Eu posso até forrar aqui com perlon esse lado também, para evitar entrar por aqui. Mas a ideia é... Ó, a gente vai colocar aqui por dentro as mídias biológicas e bem na parte onde vai entrar, vai colocar um pouquinho de perlon. Então eu já vou fazer, talvez não fique tão bom de ver aí, mas é o que eu consigo no momento, eu vou mostrando aí, vou apontando perto da câmera para vocês verem, tá? Ó, eu vou tentar deixar de lado
as mídias biológicas, por quê? Facilita do fluxo passar no meio delas. Então, isso possivelmente, tá? Isso aqui é uma hipótese, não sei se é verdade, mas eu acho que ajuda um pouco a colonizar as bactérias pelo fluxo de água passando no meio. Pelo menos é uma coisa que na minha cabeça faz sentido. Beleza, então ó, temos 3 mídias aqui. Vão ter outras 3 aqui, né? Vão ficar aqui na frente depois. Vou colocar mais uma, já pra ir. Acho que não é demais. E aí dá pra caber as outras depois. E aí o perlon, que eu vou pegar aqui, eu vou tentar cortar ele de um jeito que não force. Deixa eu pensar como que eu vou fazer. Porque ela tem que ter força suficiente para puxar, né? Mas ao mesmo tempo não pode ficar muito frouxo. Então, vamos lá. Vou fazer um teste, tem bastante perlon aqui. Deixa eu ver a medida. Ó, então eu peguei um pedaço de perlon. A ideia é eu colocar ele aqui, englobando aqui a nossa mídia biológica, tipo uma coberta. Aí, ó. Ficou tipo uma coberta, tá vendo? Deixa eu tirar isso aqui, esse fiozinho. E do outro lado eu vou colocar mais um pouquinho pra ficar por cima aqui, porque vai ter essa passagem aqui, eu fico com receio de ficar entrando por ali. Então eu vou pôr mais uma camadinha de perlon ali. Bom, um detalhe, eu peguei uma camada fina de perlon, tá? Não é grossa, eu coloco um pouco maior lá no outro filtro. Mas a ideia aqui é só impedir que não fique entrando impurezas direto aqui no filtro, ou pelo menos dificulte, né? Então, vou pra cá, né? Em tese, vai funcionar assim. Tá bem fechado. Show. Eu colei também com cola quente a bomba, ó, por baixo, para ficar bem firme, pra ela não ficar balançando, né? Aqui eu realmente não estou tão contente com esse buraquinho aqui, mas acho que não tem muito problema, vou tentar ignorar. Beleza, então vou deixar o perlon de lado aqui. Agora nós vamos fazer a montagem aqui do nosso layout. Tem um detalhe também que eu vou depois pegar pedaços de elódio de lá para poder plantar aqui, porque as plantas já vão ajudando a gente. Então, ó, colocando aqui o nosso substrato fértil. Deixa eu ver se está pegando bem na câmera. Ó, ele pega a partir daqui, né? Só para ter uma noção para mostrar para vocês. Eu vou despejar o restante que tem aqui, que não é muito. Vou bonitinho em baldinho, né? Deixar para usar aqui. Então, ó, deixei ele por igual aqui. Se eu quisesse, eu poderia colocar um pouco de basalto. Eu estou pensando em colocar um pouquinho só para deixar um pouco mais alto esse lado aqui, que não vai estar plantado. E eu acho que pode ser legal. Então, para quem tinha falado que não ia usar basalto, estou eu aqui com basalto na mão. Vou usar uma camada fina. Vou usar só de um lado, ó. No final eles vão acabar se misturando, né? Não tem problema. Mas eu vou começar a se despejar, porque eu ficar pegando com a mão assim, eu vou derrubar tudo aqui pelo chão. Além de ser mais rápido, né? Beleza. Agora a gente arruma. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Nossa, vou ajustar pra cá. Aqui é onde vai ficar nosso filtro, então eu vou deixar reto. Ó, então aqui eu deixei mais alto, com basalto. Aqui tem o substrato fértil, eu vou tentar plantar então tudo pra cá. O espaço não é muito grande, né? Como vocês podem ver aí. Estou tentando pensar no jeito de eu colocar a tampa. Vai ficar assim, certo? Só que de um jeito que ela fique com o fio pro outro lado, porque ó, se fosse ficar pra cá, não tá alinhado com a... Então vai ter que ser desse jeito aqui mesmo, não tem pra onde eu fugir.
Então o que eu vou fazer? Vou deixar passar por trás aqui. Então só pra vocês verem, a ideia é ficar assim. Aqui. Vai passar no cantinho aqui e aqui. Beleza? Então, é isso, essa é a ideia. Vai estar funcionando dessa maneira. Eu vou deixar aí a bomba pra gente ter uma noção de espaço. Não é muito, né? Vocês podem ver. Eu comprei pedra, mas acho que eu vou usar uma só, porque a gente não tem muito espaço. Ó, comprei da mesma Dragonstone, né? Então vou pôr uma aqui. Eu acho que fica agradável para os peixes e tal. Vou pôr pra cá, aí eu posso usar até de apoio pro filtro. Assim ele não se mexe. E ali eu vou pegar uns pedacinhos depois de Elódia. Vou tirar isso por aqui. As Elódias elas vão crescer de lá pra cá. Essa é a ideia. Então, para começar, eu vou pausar, vou lá tratar um pouco de água, né? Vou pegar o outro organizador desse que eu tenho, vou tratar um pouco de água, tirar o cloro, metais pesados. E eu volto daqui a uns 5, 10 minutos. Pronto, ó, já tô com a água aqui. Eu vou tentar colocar com muita calma, porque tem eletrônicos aqui. Eu vou até tentar puxar pro canto, talvez não fique tão bem enquadrado, peraí. Eu vou puxar pro lado, porque se cair água, não cai direto ali, não tem um filtro de linha aqui do lado, não é uma boa ideia, né? Então, tentar deixar os eletrônicos mais longe possível, né? Se acontecer um acidente, espero que não. E aí agora eu vou desligar o ventilador aqui para não me atrapalhar. E vou tentar despejar água até ficar um dedo só, tá? Não vou encher de água, porque senão vai boiar muito ali o substrato fértil. Ó, vou fazer o seguinte, se eu ver que não tá boiando tanto, eu vou continuar. Aí depois ele desce com o tempo. Se não, eu paro no meio e te espero mais um pouco. Vamos torcer pra já ele não ficar agora. O substrato não foi tanto, mas o problema é que aqui tá enchendo de água ainda, ele tá boiando. Pensar como que eu vou fazer isso. Isso aqui eu acho que eu não preciso mais. Só que aqui eu acho que eu vou pegar aquela outra pedra para ajudar a gente aqui. Pronto, peguei a outra pedra. Ela vai nos auxiliar aqui, pelo menos enquanto a gente coloca a água. Porque tem que encher de água por dentro, senão vai boiar, né? Tem muito pra onde fugir. Beleza, ó, eu coloquei, pouca coisa boiou e vai afundar lá pro lado, não tem problema, daqui a pouco isso tudo afunda. Tá turvo, normal. A única coisa que me preocupa mesmo é isso aqui boiar, ó, porque bom, já não tá tão boiando assim. Vou deixar a pedra por enquanto aqui, até a gente ter certeza que o negócio não vai boiar aqui. E eu vou ligar essa bombinha aqui pra ver se ela já funciona, vamos torcer. Oh, aí sim. Olha lá. Já tá funcionando, tá puxando água. Ó, já dá pra ver que elas estão entrando. Deixa eu ver se eu consigo posicionar mais inclinado ainda. Ó, dá pra ver que as impurezas estão indo em direção aos buraquinhos ali. Tentando entrar ali. Então, show de bola. É só deixar funcionar mais um tempo, até eu ter certeza que não vai boiar isso aqui. E eu vou agora atrás das Elódias ali. Eu vou cortar alguns pedacinhos. Não vão ser grandes, mas elas crescem rápido, né? E eu já volto aí. Ó, decidi tentar gravar aqui como que eu vou cortar as Elódias. Tem uns peixinhos aqui, eu quero que eles saiam pra não assustarem comigo. Tem muitos filhotinhos aqui, tem mamãe também, vai pra lá.
Eu nem encostei neles, hein, galera? Antes que pense que eu tô maltratando os peixes aí. Só tô assustando pra eles irem embora. Ó, eu vou cortar a elódia, como é que tá aqui. Tentar cortar na diagonal, que o pessoal fala pra cortar. Então, essa aqui é a primeira elódia. Eu vou deixar boiando ali por enquanto. Depois eu monto junto com vocês. A segunda elódia, olha o tamanho que tá sobrando. Ela tá dando curva aqui. Cortar também na diagonal. Essa outra elódia também tá grande. Essa aqui tá até bifurcando aqui. Vou cortar mais atrás aqui. Show. Esse daqui também bifurcou, tá vendo? Isso é bom ter algumas plantinhas lá para já ir ajudando a criar a biologia daquele aquário nosso improvisado. Vou tirar só mais um, para não ficar muito pobre aqui de plantas. Parece até impossível, né? Bom, o caramujo foi sorteado, ele vai já ser o primeiro que vai colonizar aquele aquário. Vou colocar umas plantinhas dessas aqui também, então elas são uma praga. Vou pegar com a mão mesmo. Vamos tudo pra lá. Então, ó, isso aqui é uma folha, tá? Não é peixe, não. Então a ideia é a gente pegar o ponto que eu cortei, que é aqui. Esse daqui. E eu vou tentar fixar ali no substrato, vou deixar todos posicionados pro lado certo. Vai facilitar aqui. Eu já estava afundando aqui. Olha só. Isso aqui cresce mesmo, galera. Torcer para não ter enchido de água demais, que eu consiga plantar. Esse daqui. Aqui. Leva um tempo para elas poderem criar raiz, né? Eu vou deixar só encaixado ali no substrato. Então não vão ficar muito firmes no começo, mas... Beleza, pessoal. Não tá muito bonito, né? Dá pra ver aí que a água tá bem turva. Ó, vou apontar a luz pra vocês verem aqui. Mas agora é deixar o tempo agir, né? Essa pedra aqui. Como é que eu tenho que ajustar o fio? Senão eu vou derrubar essa pedra. Eu nem limpei a pedra, tá, gente? Então talvez a água fique mais turva ainda por causa disso. A outra vez que eu montei outro aquário, eu limpei as pedras antes. Saiu bastante poeira e tal. Talvez eu devesse ter feito isso nessa, mas eu não fiz. Então, você deve estar se perguntando, tá, e a luz, como você vai fazer? É exatamente essa luminária que era antiga, conhecida de vocês aí. Ela vai ficar aqui, eu vou deixar ela mais baixa, né, perto do aquário ali. Ela que vai fazer o papel para esse segundo aquário improvisado também, tudo improvisado aqui, né? Então agora é esquecer isso aí, gente. Vou deixar isso aí por semanas. Ah, e para não esquecer, colocar um pouquinho de acelerador biológico. Falei que ia pôr, né? Importante para ajudar. Daqui a uma semana eu volto, né? Pelo menos aqui para gravar um vídeo. Não sei se eu vou gravar, eu acho que sim. Colocando a outra mídia biológica. Coloquei até mais aqui do que precisava. A mídia biológica. Difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo, calma aí. Colocar a mídia biológica que está no outro aquário. E para acelerar um pouco, eu criar uma biologia desse aqui. A gente tem um caramujo, que ele tá aí dentro, não sei se ele vai sobreviver. Ele veio junto com uma planta. Eu falei, tá preso, é o destino.
Então ele é o primeiro morador aí. O outro é a Cláudia, esse aqui vai ser o quê? Jeremias. É o Jeremias, pronto. Então temos o Jeremias aí morando no aquário. Espero que esse não tenha verme. Não vai ter não, porque tá no meu outro aquário. E agora a gente tem que esperar. Agora ter paciência. Beleza? O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginei, mas pelo menos a gente montou nosso aquário improvisado aí. E agora é só esperar. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.